Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 16, dando continuidade à nossa exposição de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Nós falamos já uma parte desse texto pela manhã e vamos continuar nessa noite. Vamos ler todo para lembrarmos aquilo que foi falado nessa manhã. Versículo 7 do quarto capítulo de Paulo, da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos, meus irmãos, neste momento, orarmos ao nosso Deus, buscando a iluminação do Espírito do nosso Senhor. Deus bendito, Deus amado, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pelo culto até agora prestado a Ti. Pedimos que Teu Espírito nos instrua nessa noite, que haja edificação, transformação, conversão, Senhor, mudança de vida, que saímos daqui cheios do Teu poder, ó Deus, o poder do Teu Espírito. Seja conosco, ó Deus, nos abençoe, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos nessa manhã até o versículo 11, chegamos até o versículo 12 também, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vimos algumas coisas que são necessárias apenas lembrarmos de maneira bem breve. Nós vimos que o apóstolo Paulo continua a sua carta dizendo: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Que Deus, então, Paulo fala que cada um vai conceder o dom de acordo com a proporção, cada um tem um dom específico, Deus vai dar a cada um segundo a graça dele, segundo o favor dele, o amor dele. E depois diz que quando subiu ao céu, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, de maneira maravilhosa. O Salmo 68 é aplicado a Jesus Cristo. No Salmo 68, Deus é o grande vitorioso, vai derrotar os inimigos do povo dele, de Israel, e vai levar cativo, vai destruir os inimigos, derrotar os inimigos. E aqui agora, Paulo está dizendo que Cristo fez isso. Cristo é que derrota os inimigos, e Cristo leva cativo o cativeiro, ele leva consigo também, ele elimina o cativeiro, ele derruba as barreiras que nos separavam até do amor de Deus. Ele faz isso e derruba também todo aquilo que era contrário a Deus. Cristo faz isso na cruz, dando então a nossa condição de entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. Cristo faz isso. Nós vimos que quando o texto diz que ele subiu às alturas, está falando da ascensão dele. Está falando de quando Jesus ele foi aos céus, e diz o texto da palavra de Deus, inclusive em João, que ele deveria ir para que ele enviasse o Consolador. Então Jesus foi aos céus e ele envia o Consolador, que é o Paráclito, o Espírito Santo, e esse Espírito que concede os dons a cada um de nós segundo a proporção. Deus que vai distribuir. Agora aqui nesse texto, Paulo aplica Jesus Cristo. Cristo é esse doador das bênçãos, doador dos dons. Ele que vai dar os dons à igreja e vai dar segundo a sua vontade, segundo a sua graça. Mas o texto também diz
Que quer dizer que subiu-se também, que se ele não desceu às regiões da terra. E nós vimos que entender aqui regiões da terra, das profundezas da terra, tem umas duas maneiras melhores assim de avaliarmos essa maneira, essa forma de descer a terra. Qual é a melhor forma de vermos, de verificarmos isso? É seguir a ideia, ou a ideia do próprio Calvino, que diz que a encarnação do Verbo, a humilhação de Jesus, a kenose, o esvaziamento de Cristo, quando Cristo ele deixa a glória que ele tinha com o Pai, e ele encarna agora num ser humano, num homem comum, e ele agora então ele se esvaziou, kenoses de Deus, ele está encarnado ali. Uma outra maneira que aí tem um respaldo muito mais, assim, vamos dizer assim, um respaldo em Filipenses e outros textos, tem um respaldo no Novo Testamento, é que descer a terra, as profundezas da terra, significa a morte de cruz, a morte de Cristo na cruz. Cristo foi até a profundeza. Aí nós falamos aqui, citamos Hendricks falando de que Jesus ele não foi ao inferno, na verdade, mas o inferno estava sobre ele ali na cruz. O inferno estava sobre ele, as agonias do inferno estavam sobre Jesus Cristo. E aqui o próprio Hendricks diz assim, que se ele também não foi ao inferno por nós, então ele não poderia nos salvar. A gente se fala dessa forma, dizendo, não agora dizendo que ele foi ao inferno, mas dizendo assim, ele precisava sofrer das agonias do inferno, porque essa era a punição, a condenação que era para nós. Portanto, quando Jesus está ali no Calvário, ele sofre ali a dor da separação do Pai. Algo misterioso, difícil de entendermos isso dentro da nossa mente, da nossa limitação, mas existe ali uma separação. Jesus diz, Pai, Pai, por que me abandonaste? Então o Filho agora encarnado, o Filho encarnado sente agora essa separação do Pai. Quando ele sente a separação do Pai, ele sente aquilo que significa inferno, a ausência de Deus, da vida de Deus, não a ausência no sentido de presença, porque Deus está presente inclusive no inferno, manifestando a sua ira, mas ele sente ali a ira do Pai sobre ele. Então o Filho se tornou um objeto de ira por causa do seu povo, por causa de nós. E, portanto, entender descer as regiões aqui não é descer em Hades, descer nas regiões lá do inferno ou pregar aos mortos, como tem outro texto que as pessoas traduzem, acham que é essa forma, que Jesus foi pregar aos mortos. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Não existe essa ideia de pregar a morto. Morto não tem mais jeito, morreu já era. Ou você está vivo e louva a Deus vivo, ou você morreu, você perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Então essa é a ideia da Bíblia de maneira geral. Então descer em Hades aqui, segundo a ideia, é descer a terra no sentido da morte, não no sentido agora do Geema, no sentido do inferno, das punições. E depois nós vimos também que ele faz isso, ele morre, ele encarna e ele também ressuscita para conceder bênçãos à igreja, para que a igreja seja plena dele, para que ele enche a igreja e capacite a igreja, tanto com o poder da salvação, como também com dons, para que a igreja sobreviva. Essa diversidade de dons, Cristo faz isso por nós, ele enche todas as coisas. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, versículo 11, e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí nós falamos aqui, já mostramos que quando Paulo usa a ideia de apóstolo, ele está falando da escola apostólica, dos 12 apóstolos, e com Matias lá, e com outros que sucederam, que foi o próprio Paulo, que ele é como se fosse o 13º apóstolo, mas após isso não existe mais apóstolo. O apóstolo hoje que existe é mentiroso, isso não vem de Deus, isso é apenas uma invenção humana. O apóstolo teria que ter visto Cristo, ele tem que ter a credencial, ele teria que ter o seu crachá ali de apóstolo. Qual era o crachá? Eu tenho que ter visto Cristo, eu vi Jesus, ou então ter sido chamado por Jesus, pela própria escola apostólica ali, quando tem ali Pedro, quando tem João, tem Paulo, ele precisava disso, e isso hoje não existe mais. E aqui vocês vão perceber que no texto há uma sucessão, como diz em Timóteo. Lá em Timóteo já você começa a perceber que existem pastores, existe o quê? Presbíteros, existe diáconos. Aqui ele coloca uma outra condição também, evangelistas. Portanto, não existe mais profeta e não existe mais apóstolos. Profeta aqui, que Paulo fala, são, na verdade, aqueles profetas do Antigo Testamento. Paulo está falando do fundamento profético.
A igreja é fundamentada, ela está alicerçada, ela está cravada na rocha que é Cristo e fundamentada na escola apostólica e na tradição apostólica e na escola também profética do Antigo Testamento, dos homens do passado, dos profetas do passado. Paulo está aqui dentro desse contexto que Paulo está falando sobre isso. Entretanto, meus irmãos, temos que entender também que a palavra de Deus também é chamada de profecia, a palavra profética, como diz Pedro. Se a palavra de Deus é profética, o que seria profeta hoje? Aquele que traduz a palavra de Deus para as pessoas, aquele que explica a palavra de Deus para as pessoas, aquele que prega a profecia, ele está profetizando. E aí nós vamos ver isso respaldo até na carta aos Coríntios, dessa forma de entendimento. Mas da forma que as pessoas estão querendo hoje, novas profecias, novos apóstolos, isso não existe mais na Bíblia. Você encontra alguém que se diz apóstolo ou profeta nesses termos no Antigo Testamento e até de Ágabo no Novo Testamento, isso não existe mais. Isso não não tem respaldo na palavra de Deus. E depois o apóstolo fala também de evangelistas. Nós não falamos de maneira muito clara, mas Paulo parece dizer que existem pessoas que têm o dom de anunciar as boas novas, de pregar o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas de salvação. E aqui então ele está dizendo que tem gente que tem esse dom. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende um pouco dessa forma, já que entende que pessoas que vão fazer uma congregação, trabalhar no ponto de pregação, nós as chamamos de evangelistas, porque essas pessoas, nós olhamos para elas e elas têm o dom de evangelizar as outras. Veja só a diferença. Você é chamado para pregar o evangelho a qualquer pessoa, você não está desculpado e não pregar o evangelho. Você precisa pregar o evangelho para toda e qualquer pessoa. Entretanto, existem pessoas que Deus capacitou e deu o dom de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Aí Paulo diz, evangelistas. Deus deu o dom de pessoas para que elas fossem evangelistas. Isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso. Saber que a igreja, Deus concedeu esse dom de pessoas que abrem trabalhos, que vão pregar o evangelho, anunciar a Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Pessoas que você sente quando elas falam, que elas têm o dom de evangelizar. Isso, esse dom não é para todos, não é um dom para todos. Entretanto, a obrigação de pregar o evangelho é de todos. Nós temos que fazer discípulos de todas as nações. E isso é uma obrigação do crente, de todo crente. Mas existem pessoas que têm o dom de evangelizar, é isso que Paulo está trazendo aqui nesse texto. Lembremos também que Paulo não traz todos os dons aqui. Em outros lugares nós vamos encontrar dons, alguns têm uma ideia de 22 mais ou menos. Mas existem dons que Paulo só quer agora mostrar alguns deles. Paulo também tem uma ideia de que existem uns superiores aos outros. Nós falamos isso nessa manhã, quando falamos que inclusive o dom do amor, Paulo diz, esse é superior, esse supera todos os dons. Pastores e mestres, nós vimos que pastores e mestres são pastores mestres, né? Esse I aí, poderia a gente subtrair e traduzir pastores mestres, que todo pastor tem que ter a habilidade de ensinar. Se ele não sabe ensinar, ele não é pastor, no sentido do chamado bíblico. É claro que o pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que pastoreia um rebanho. Entretanto, quando você vai olhar para o Novo Testamento, o que é pastorear? O que é pastorear? Vocês vão perceber que a ênfase está no dom do ensino. A própria escola apostólica, quando houve a controvérsia das mulheres que estavam sendo preteridas da distribuição, e as mulheres helenas estavam sendo preteridas, e aí chamaram os apóstolos, olha, nós precisamos resolver isso. Está lá em Atos, capítulo 6, capítulo 7, principalmente capítulo 6, que fala da diaconia, da instituição da diaconia, e nós percebemos ali, olha, que os apóstolos chegaram à reunião, fizeram uma reunião e decidiram o seguinte, não convém que a gente deixe de pregar a palavra para servir as mesas. E aí instituiu o quê? O diaconato. Porque a principal função apostólica que vai ser doada aos pastores, mestres, é o quê? O ensino, a pregação. Essa é a principal função pastoral. É ensino e pregação, e você pode olhar isso em todo o Novo Testamento. Ele tem que ser apto a ensinar, apto a exortar, está o tempo todo trazendo essa ideia. Portanto, pode ter mestres que não são pastores, mas não pode existir pastores que não saibam ensinar, que não sejam mestres.
aí está uma coisa errada. Alguma coisa está estranha quando existe isso. Pastores que não conseguem ensinar. É claro que nós também percebemos um lado também de mestres, ou pastores mestres que podem servir a igreja apenas ensinando. Ele pode ser um pastor e querer apenas ensinar em alguma faculdade, algum curso. Isso é possível. Entretanto, o que nós temos que entender é que pastores mestres é o que Paulo quer trazer aqui a ideia para a igreja. Com vistas de quê, meus irmãos? É aí que nós entramos na parte da noite. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Vejam que essa é a ideia. É para o aperfeiçoamento dos santos. Deus constituiu esses homens, esses dons, para aperfeiçoamento dos santos, para o treinamento, para que essas pessoas, esses irmãos da igreja, fossem aperfeiçoados. Os santos que existiam em Éfeso e os santos de hoje da igreja fossem aperfeiçoados. Tivessem agora, que eles fossem burilados, eles aprendessem, se alimentassem da palavra, para eles enfrentarem um dia a dia e fossem cada dia mais se aperfeiçoando na santidade de Cristo, na escola do Espírito Santo, que é a igreja do Senhor. Aí eu gostaria de citar aqui o João Calvino. Ele diz uma frase assim, eu falei pela metade pela manhã. Ele diz assim: deste fato faz-se evidente que os que negligenciam esses meios e ainda esperam ser aperfeiçoados em Cristo, não passam de seres perversos. Tais são os fanáticos que inventam para si mesmos revelações secretas do Espírito, bem como os soberbos que acreditam que lhes é suficiente a leitura privativa das Escrituras, não tendo qualquer necessidade do ministério da igreja. Veja o que Calvino diz. Calvino diz que essas pessoas que acham que podem ficar em casa sozinhas, sem participar da igreja, sem aprender da igreja, sem participar dos cultos na igreja e da própria escola, né? Aqui não existia escola na época bíblica dominical, mas ele está falando de serem instruídas pela palavra, através dos pastores mestres, dos líderes da igreja. Essas pessoas, ele diz que elas são alucinadas. São pessoas que estão inventando para si ou novas revelações do Espírito, ou acham que pode negligenciar esse meio que Deus deu, esse meio de graça maravilhoso, a igreja que alimenta a própria igreja. Percebam, meus irmãos, quando Calvino falou isso, é uma outra situação, uma outra época, mas serve para hoje. Serve porque está dentro do texto, na interpretação desse texto, dessa passagem, dizendo para nós hoje que você não pode ficar sem frequentar a igreja, para ser alimentado por ela. É pela igreja que Cristo morreu. Ele não morreu para nós individualmente, mas Cristo morreu pela igreja. Ele vem salvar a igreja, e é disso que Efésios está falando. A carta de Paulo aos Efésios fala da igreja, do corpo, que é a igreja, que está sendo guiada pelo cabeça, que é Jesus. Então vamos, continuando a ideia. Tem um outro também, texto também de Calvino, que ele diz assim: a igreja é a mãe comum de todos os piedosos, o qual suporta, nutre e governa no Senhor, tanto reis como a seus súditos, e tal coisa é feita através do ministério. Então, como é que a igreja faz? Ela governa, ela alimenta, ela nutre tanto reis como súditos. A igreja tem esse papel de nutrir, e é isso que Paulo está dizendo, para desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo aqui? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que anteriormente ele diz que para sermos unidos, para mantermos o vínculo da paz, precisamos nos esforçar para isso. Agora ele está dizendo que para chegarmos a essa unidade de fé, nós precisamos desse aperfeiçoamento e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como vamos chegar a esse pleno conhecimento do Filho de Deus? Como vamos chegar a conhecer a Jesus Cristo? Através da mensagem apostólica que foi dada, confiada a esses irmãos evangelistas, esses irmãos que são pastores e mestres, e outros irmãos que estão ali para servir
a igreja. É dessa forma que nós vamos chegar a esse conhecimento do Filho de Deus. E aí o apóstolo diz aqui, meus irmãos, no versículo 13, o propósito disso tudo é para que a gente chegue a sermos maduros, é para que cheguemos à maturidade, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Isso está no versículo 13. Portanto, a ideia dos dons é para que nós tenhamos a unidade. Diante da diversidade, nós cheguemos à unidade. Então, existem diversos dons para que nós cheguemos à unidade do povo de Deus. E essa maturidade. A ideia aqui, se vocês olharem para o texto, vocês vão ver que no versículo 14, ele diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ao redor por todo o vento de doutrina. Veja qual é a intenção de Paulo. Paulo, quando usa a palavra menino, ele está usando imaturo, bebê, recém-nascido. Ele está dizendo que para que não sejamos como esses meninos recém-nascidos, esses bebês que acabaram de nascer, nós precisamos desse ensinamento, de estarmos alicerçados em Cristo Jesus, aprendendo dessa escola. Deus concedeu esses dons à igreja, para que a igreja não fique agitada, para que a igreja amadureça. Então, o dom do ensino que foi dado à igreja é para que a igreja cresça e amadureça. E aí, esse contraste é maravilhoso, porque ele diz: perfeita varonilidade, a maturidade, a estatura de maduro, está em um contraste interessante com ser menino. Então, quando a pessoa se converte, ela é uma criança logo em Cristo, não é verdade? Ela começa a ficar animada, é o novo nascimento, ela está ali, tranquila ali naquele momento, está fervorosa, quer saber mais de Cristo, mas o tempo passa, as coisas vão passando, vão caminhando, e a pessoa precisa de quê agora? De um aprofundamento maior para se firmar mais em Cristo, conhecer aquele Senhor que ele se diz agora que está servindo. Ele precisa conhecer mais esse Senhor. Então ele está crescendo na fé, ele vai crescendo. Quando isso não acontece, é uma anomalia evangélica, que é o que tem mais acontecendo hoje. Tem um bocado de gente aí nesse quadro de anomalia evangélica, que é o quê? A pessoa se converte e está estagnada, não desenvolve mais nenhum aperfeiçoamento, aprofundamento nas Escrituras. Ela fica como ela entrou. É importante para ela é que Jesus é meu Salvador. E aí ela não quer mais se aprimorar em quem é esse Salvador, o que ele fez, o que ele pregou, o que é que ele anunciou. Ela quer saber só, não, ele me salvou. Isso basta, claro, para a salvação, saber o que Cristo fez, a substituição, a justificação, o ato de nos tornarmos justos pela justiça de Cristo, a roupa de justiça de Cristo que nós vestimos, nós que não tínhamos como nos apresentar diante do rei. Isso é importante e claro, de suma importância isso. Entretanto, as pessoas às vezes não querem mais se aprofundar nas Escrituras. E aí nós vamos lembrar do texto de Paulo aos Coríntios. Você pode lembrar quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz o que para aquela igreja? Eu fui aí, alimentei vocês, dei leite para vocês, e agora vocês estão precisando de quê de novo? Leite. Vocês são imaturos, vocês são crianças. Mas Paulo está dizendo que Deus deu dons à igreja, para que a igreja não fique nessa meninice, nessa criancice. Dá para a gente pensar nisso, irmãos? Dá para você perceber o que tem acontecido dentro das igrejas? O que as pessoas mais relegam dentro da igreja hoje, sabe o que é? Ensino da palavra. Há uma evasão nas escolas bíblicas dominicais, em algumas escolas bíblicas dominicais. Há uma evasão nos cultos, onde a doutrina e a pregação é mais extensiva. Quando você prega muito, as pessoas já ficam preocupadas, estão olhando para o relógio lá, ver se o relógio quebrou, porque o tempo não passa. As pessoas estão entrando numa outra esfera. Parece que nessa tal dessa geração aí, Y aí, tudo tem que ser rápido. Então a pregação tem que ser fast food, tem que ser rapidinho, coisa rápida. 15 minutos com Cristo agora, 10 minutos com Deus, faça 3 minutos com o Senhor. É assim. Não, você passa aqui rapidinho, pega o seu Mac Bíblia e aí leva para casa. Então veja como nós estamos. E aí, o que acontece? Se você tem uma igreja onde o culto privilegia outras questões, música, coreografia, etc. e tal, as pessoas estão lá. Mas quando chega na pregação, o que acontece? As pessoas começam a sair.
Ou, se demorar muito tempo, já era. Aquele pastor ali está fadado ali a ter sua igreja um pouco esvaziada, porque os irmãos não vão querer mais ouvir. Mas isso daí é totalmente uma troca daquilo que é central dentro da igreja: a pregação, o ensino. É o ensino da palavra de Deus que nos alimenta. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele está dizendo que quem alimenta este corpo é Cristo, através de quem? Dos líderes que estão ensinando verdadeiramente a palavra, que você vai conferir como um crente de Bereia. Você vai se alimentar dessa palavra e você vai crescer. E aí esse alimento cada vez mais vai precisar de melhorar. Então uma criança nasce, ela precisa de quê? Do leite materno. Tem todos os nutrientes ali suficientes para ela crescer. Até 2 anos, né? Você pode dar, depois de 6 meses começa a introduzir as papinhas, as comidinhas, não é assim mesmo? Começa devagar. Vamos pensar na criança. A criança faz isso, ela precisa passar por esse estágio do leite, da papinha, depois do sólido, tem do líquido, depois sólido, não é assim? Então ele vai líquido, pastoso e sólido. Eu vivi isso há pouco tempo. Então vejam, você percebe que a criança, ela vai precisar de comidas sólidas, vai precisar mastigar, vai precisar de coisas sólidas, vai precisar de um feijão, né? Vamos usar essa expressão. E aí o que acontece com a igreja? Da mesma forma, a pessoa se converteu, ótimo, recebeu ali o genuíno leite espiritual, mas depois ela precisa de receber mais coisas, ela precisa se solidificar, tem perguntas que ela tem, que ela precisa ter respostas, ela precisa se aprofundar mais em Jesus Cristo, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Mas hoje, meus irmãos, aquilo que nos alimenta e que nos fortalece e que faz com que você chegue à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo, na maturidade, isso tem sido relegado em muitas igrejas. E quem sabe até aqui na nossa igreja mesmo. Talvez não verbalmente, mas mentalmente ou no coração. Quantas pessoas relegam aquilo que é mais importante? Deus falando conosco. Na Reforma Protestante, quando o púlpito foi colocado no meio, no centro, a ideia era o quê? O mais importante do culto é a palavra de Deus, é quando Deus fala. Porque no culto, quando eu estou ouvindo, quando eu estou cantando a Deus, louvando o nome dEle. Se é uma música voltada para Deus mesmo, também até isso a gente tem que ver hoje. Eu estou cantando e louvando a Deus. Depois, quando eu estou orando ao Senhor, estou falando o tempo todo, cantei e falei, não é isso? Orei, falei. Quando a palavra de Deus é lida, Deus está falando comigo. Quando a palavra de Deus é pregada, Deus está falando comigo, é a famosa Vox Dei, a voz de Deus falando comigo através de uma exposição correta das Escrituras. Isso é Deus alimentando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja. E na Reforma Protestante, o púlpito então foi colocado como centro. A palavra de Deus está no centro. E hoje as pessoas estão tirando até aquelas ideias hoje de tirar o púlpito para ficar mais próximo das pessoas, aquela ideia. O púlpito não quer dizer que o pastor está acima de vocês, mas que a palavra está acima de todos nós, inclusive do pastor. É só para isso. É levar e todo mundo lembrar que é Deus falando com o seu povo e alimentando esse povo. Portanto, cuidado quando você negligencia a palavra de Deus. E aí o texto continua e ele usa algumas questões aqui muito importantes, quando ele fala que esses dons, essa variedade dos dons aqui é para edificar a igreja. Ele fala que nós somos um só corpo, mas esse corpo é diversificado nos dons. Aí eu vou citar aqui o William Hendricks, que ele diz aqui que não há igreja de Cristo na igreja de Cristo não há lugar para zangões, senão para abelhas. Lugar que só tem zangão, não, todo mundo está ali trabalhando. A igreja não tem lugar para uma pessoa, um exército de um homem só. A Bíblia é tão maravilhosa que ela concedeu dons, diversidade de dons para que a igreja se desenvolvesse. Se a igreja dependesse só do pastor, a igreja estaria perdida. A igreja precisa dessa variedade, e é isso que o texto está dizendo. Ele subiu aos céus para dar essa variedade de dons à igreja, para que a igreja funcione como um corpo. Você precisa de todos os órgãos do seu corpo. Você precisa dos dedos da sua mão, dos dedos dos seus pés, você precisa dos seus ouvidos, da sua orelha, você precisa dos seus olhos,
da sua boca, cada um tem uma função, mas você precisa de todos eles, assim é a igreja. Nessa igreja não há lugar para individualismo, nem o próprio pastor que está lá pregando a palavra de Deus, ele pode achar que ele é o cara. Desculpa essa expressão tão assim, né, vulgar, mas a ideia é essa. Ele não é, ele é um pecador que está agora, foi dado o dom para ele de pregar a palavra de Deus, mas o cabeça é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. O dono da igreja é Jesus. Não é nenhum homem. Ele não divide a sua glória com ninguém. Tem uma outra frase aqui. Eu tenho anotado as frases para não me esquecer. William Gurnall, servo do passado, ele diz assim: orgulhar-se dos dons rouba a bênção de Deus que Deus nos deu. No uso dele, na verdade. Orgulhar-se dos dons rouba a bênção de Deus no uso deles. Então não existe, se você se orgulha desses dons, você já está roubando aquilo que Deus deu. Porque o orgulho diz que eu que fiz. A graça diz, não eu, Senhor, mas a graça de Deus em mim. Não sou eu. Então não há lugar para ninguém, nem pastor, nem nenhum irmão orgulhoso dentro da igreja. Temos todos que nos despirmos, como foi falado no 4 do versículo 1 ao versículo 6. A continuidade do texto, irmãos, o apóstolo Paulo fala de algumas questões aqui, algumas palavras aqui no grego que eu gostaria de falar com os irmãos. Ele diz que somos levados de um vento de doutrina. A ideia de vento aqui é a ideia de uma embarcação. A pessoa está numa pequena embarcação e o vento vai levando essa embarcação. Há um vento tão forte que aquele barco não consegue permanecer naquele lugar, ele vai ser levado, arrastado por esse vento. Então, por que temos que nos firmar na palavra, nessa unidade, e nos firmarmos aqui nesse aperfeiçoamento aqui, através dos líderes da igreja, através daqueles que estão ali com os dons ali para o ensino da palavra de Deus? Por que temos que nos firmar no fundamento apostólico, na tradição profética e na rocha que é Jesus Cristo? Por que temos que ficar firmes? Porque para não sermos arrastados por todo o vento de doutrina, não sermos arrastados como um navio. E aí ele diz assim: pela artimanha dos homens que induzem ao engano. Ele usa algumas palavras aí. Essa palavra, por exemplo, astúcia, é a palavra cubeia do grego. E a expressão aqui, cubeia, vem depois daquela ideia de cubos, que é a nossa tradução cubo. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Existia aquele jogo de dados, de cubos, são pequenos cubos dados, né? E você joga o jogo de dados, os dados são o quê? Viciados. E naquele momento Paulo está dizendo assim: olha, você sabe que quando a ideia do grego, da expressão grega aqui, joga uns dados e vai tentar jogar com aquele grupo que está jogando dados, você vai para perder, porque eles vão enganar, eles estão fazendo aquilo para enganar as pessoas. E aqui é a ideia de astúcia. A ideia de astúcia é essa palavra então que diz: olha, eles querem fazer uma fraude, eles querem fraudá-lo, eles têm uma intenção de enganar. Então essa é a ideia da astúcia aqui. De você for levado por eles, você será enganado por eles, porque eles vão fazer isso mesmo. Então a expressão aqui é a palavra cubeia, um jogo de dados. E tem outra palavra também, quando ele fala aqui, ele diz assim: olha, maquinação, engano, artimanha, é uma maquinação, é um engano. Depois ele usa de novo a palavra que vai dizer assim: olha, é um esquema que eles estão colocando, e tudo isso dentro desse texto aqui do versículo 14, ele diz aqui, ó, o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, onde eles maquinam, eles enganam. E aqui ele diz uma ideia, aqui uma palavra que tem a ideia de plano, de destino. Ele diz assim: olha, eles querem que vocês fiquem perambulando por aí. Eles querem enganar vocês, querem te desviar do caminho. Então veja por que precisamos estar firmes. É a mesma coisa de Paulo, quando Paulo fala em Timóteo. Paulo está dizendo que nos últimos dias apostatarão da fé, seguindo doutrinas de demônio. E ele diz: tu, porém, Timóteo, fortifica-te na verdade. E aí ele está dizendo que aqueles irmãos sofreriam a astúcia, o engano, a artimanha. Então essa expressão aqui é o quê? Todas as vezes que a igreja deixa de ser instruída, deixa de ouvir, de aprender de Deus através
da escola profética, da escola apostólica, da escola agora dos pastores, dos evangelistas, dos dons variados, eu estou falando só do que estão citados aqui. Essa igreja sofre, ela está à deriva, ela está no mar à deriva. E é isso que a gente tem percebido na igreja moderna, na igreja contemporânea. Cresce o número de evangélicos no Brasil, cresce também um monte de barcos à deriva. Muita gente sem saber no que crer. Pessoas que estão sendo iludidas, outra expressão que a ideia também, elas estão iludidas, elas estão sendo jogadas de um lado para o outro, pelo vento da doutrina, das doutrinas que existem hoje. E o apóstolo diz que o contrário que devemos fazer, ele diz aqui, mas seguindo a verdade, em que induz ao erro, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A ideia é que o próprio corpo, ele provê o seu próprio sustento. Mas aqui o apóstolo Paulo diz assim, ao invés de fazerem isso, de induzirem ao engano, vocês sigam a verdade em amor. A pior coisa que existe, eu sempre falo assim, é pior, né? Mas tem muitas coisas piores. Mas uma das coisas piores que existem é quando uma pessoa, ela fala a verdade, mas sem amor. Ela pecou contra Deus. Ou quando ela, por causa do amor, ela é frouxa na verdade. Então veja como é o equilíbrio. O equilíbrio é, eu tenho que falar uma doutrina para o irmão, eu tenho que exortar esse irmão. Como é que eu exorto esse irmão e como é que eu falo a verdade para ele? Aí tem tempero aqui, o amor. Com amor eu vou e falo. Em amor eu falo a verdade para ele. Mas se eu deixar de falar a verdade, eu não estou amando, eu estou pecando. E muita gente é assim. Aliás, nós deixamos de falar a verdade por causa do tal do amor. E muitas pessoas estão sendo induzidas ao engano, levadas ao erro, porque não pregamos a verdade, não falamos a verdade para ela. Temos medo de falar a verdade, temos medo da consequência que essa verdade vai gerar, do retorno que isso vai trazer, e a gente não fala a verdade. A gente acaba ficando mascarado, com máscaras, né? E começamos a usar essas máscaras. E aí a Bíblia diz, temos que falar a verdade. Mas tem outro grupo que doa a quem doer. Ele quer falar a verdade, doa a quem doer. Ele quer falar de uma doutrina de uma forma brava. Ele quer que a pessoa não quer saber do outro. Aí também vem o erro. Eu não posso querer machucar meu irmão com uma coisa que é certa. A verdade da palavra de Deus é certa. Eu tenho que pregá-la. Mas não é por conta disso que eu tenho que ferir meu irmão de qualquer forma, em amor. Eu tenho que temperar essa palavra, porque o meu desejo é ganhar aquele irmão e não empurrá-lo ladeira abaixo. É o que muita gente faz. A pessoa vai lá, pega aquele irmão e empurra. Não falou a verdade em amor. A gente tem que ter esse equilíbrio, meus irmãos, de falar a verdade em amor. E aqui ele termina dizendo que todo aquele que é cabeça, o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nosso crescimento é no cabeça, que é Jesus, que provê e que nos dá esses dons, que doou esses dons, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo justa cooperação de cada parte, ou seja, há uma cooperação. Uma outra frase do próprio Calvino diz assim, na igreja de Cristo não há ninguém tão pobre que não possa compartilhar conosco algo de valor. Então não há ninguém tão pobre que não possa compartilhar conosco algo de valor na igreja de Cristo. Mas ninguém tão pobre. Então o que é a ideia de igreja? A igreja é a ideia de conjunto de pessoas que têm dons diversificados. Esses dons diversificados, eles são reunidos, esses talentos são reunidos em prol da igreja. É por isso que a igreja que tem dono, é difícil da igreja seguir o padrão de Cristo. A igreja que tem aquela coisa de episcopado, que uma pessoa só que comanda todas as coisas, também é difícil, porque não está dentro do padrão da Bíblia, da divisão dos dons. Da divisão dos dons. A igreja precisa de cada irmão que tem o seu dom. A Bíblia cita inclusive o dom da misericórdia. Nós temos dons e que precisamos usar dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo que a justa cooperação. Todos ali estão
se reunindo ali com o propósito de edificar a si mesmo em amor. De novo repete, qual é o propósito disso? Edificação própria, a autoedificação, todos na cabeça que é Cristo, trabalhando conjuntamente para chegar a uma maturidade. Aí, meus irmãos, eu quero dizer algumas coisas com os irmãos. A igreja, inclusive a igreja presbiteriana, ela tem se acostumado com uma ideia que até no meio empresarial já sumiu, está assim, em decadência. O que a igreja tem se acostumado? É a ideia do exército de homem só, onde uma pessoa faz todas as coisas. Não é assim? Mas a Bíblia diz que nós temos dons diferenciados, que Ele subiu aos céus e concedeu dons aos homens. Então vejamos aqui, nós precisamos de pessoas que toquem, que cantem. Será que um só poderia fazer tudo isso? Comer cana, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo? Dá para fazer isso? Será? Então eu preciso de alguém que toque. Eu preciso de alguém que tenha um dom de organização, porque às vezes a gente não tem esse tipo de dom. Nós não ganhamos esse dom, não recebemos de Deus esse dom. Precisamos de alguém para fazer isso. Se todas as pessoas tivessem o mesmo dom, nós estaríamos aqui com uma séria dificuldade. Se fosse um dom só, a igreja de um dom só. Não. Deus é tão maravilhoso que Ele diversificou os dons dentro da igreja. Por isso que a igreja presbiteriana, por exemplo, nos seus manuais, nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos departamentos, federações. Por que se dividiu? Porque lá desde a época de Moisés, você lembra que Moisés queria fazer tudo sozinho. Aí o seu genro falou o que com ele lá, o sogro de Moisés? Você não vai aguentar não, vamos dividir aí. Aí dividiu, não foi? De 10 em 10, de 100 em 100, 10 em 10. Ele dividiu porque ele viu que não dá para fazer uma coisa só. A igreja de Cristo é essa igreja que no Novo Testamento divide as suas tarefas, divide as suas funções. Nós somos o corpo. Nós somos a igreja dotada por Deus. Então você não tem ausência de dom, não. Você pode não ter descoberto ainda qual é o seu dom, mas você tem dom para doar à igreja. Você tem os dons que Deus deu de funções no trabalho da sua vida diária, mas você também tem dons para doar à igreja. Mas cadê ele? Onde ele está? Cadê esse dom para você exercer dentro da igreja, do corpo de Cristo? Cadê? Às vezes, meus irmãos, a gente gasta tanto tempo com as coisas do dia a dia, secular, e a gente vem tão cansado para a igreja, que a gente quer dar na igreja, sabe o quê? É o resto. A primazia não é para Deus. Eu não pego meus 10% da minha vida e dou para Deus, as primícias das minhas forças. Os jovens querem dar a Deus depois que querem dar os seus dons a Deus e servir ao Senhor, depois que já estão velhos. Não, quando eu estiver mais velho. E aí na juventude, na força da juventude, não se entregam de coração e de alma para Deus. A sociedade contemporânea, ela está tão agitada, tão cheia de compromissos, que as pessoas não têm comprometimento com Deus. Não tem comprometimento com Deus. E quando você for para o céu, o servo do passado já falou isso, a coisa que você vai mais se assustar é quão pouco você trabalhou para Deus aqui na terra e para Jesus. Quanto você fez de quão pouco foi o seu trabalho para Jesus aqui na terra. Então veja, o trabalho da igreja aqui não é eximir aqui a função do pastor, a função dos líderes. Os líderes têm sua função e têm sua competência, tem lá o seu lugar, o dom que ele tem de liderar. Mas aqueles que estão dentro da igreja não podem achar que vão ficar aguardando sem manifestar os seus dons na igreja.
precisam manifestar os seus dons, precisam trabalhar para a glória de Deus, precisam descobrir que a igreja é um corpo que trabalha, um corpo vivo, seguindo o cabeça que é Jesus. E isso aqui é que Paulo está trazendo aqui dessa igreja maravilhosa. Ele está dizendo: olha, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Qual foi o dom que Deus deu a você, que Jesus Cristo deu a você, que Ele morreu para lhe dar? Ele subiu aos céus e pegou e enviou o Espírito dele para doar esse dom a você. O que você tem feito com esse dom que Deus tem te dado, meu irmão? O que você tem feito com isso? Já passou da hora de você despertar, acordar para uma nova realidade, que é a realidade de que quem não serve ao Senhor, não serve, não vai servir, no sentido de que você que não trabalha para Deus, você que não tem desenvolvido o seu trabalho para o Senhor, mas eu trabalho também no dia a dia, é muito raro isso. Muito raro quem não está comprometido com Deus dentro da igreja ser comprometido com Deus lá fora. São casos raríssimos. E a pessoa: não, eu estou servindo a Deus em outro ministério. É o ministério da preguiça, é o ministério dele, é o ministério da conveniência. Esse é o novo ministério das pessoas aí agora. É o ministério do mundo, seguindo o curso desse século, onde as tarefas sobrepõem a qualquer atividade da igreja, a qualquer coisa que fale: vamos ter uma reunião com os irmãos. Cadê os irmãos? Estão todos se reunindo em frente a uma televisão, em frente a um cinema, mas a igreja é o último lugar. Cadê o seu dom? O que você tem feito com ele? Essa igreja se autoalimenta. Mas como vamos nos alimentar, se às vezes nem na igreja você vem? Nem à igreja você tem vindo. Como é que você vai se alimentar e se aperfeiçoar para chegar na maturidade? Então veja o que é que nós precisamos rever na nossa vida. Precisamos trabalhar na ideia de que Deus, na sua infinita bondade, envia o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos conceder o dom maior, que é a graça da salvação na vida da gente. Mas Deus é maravilhoso, que Ele quer que essa igreja sobreviva. Ele então concede dons com a sua graça a essa igreja. E esses dons são concedidos para que a igreja se alimente, que ela cresça, que ela seja edificada. Para que esses irmãos não fiquem agitados, não fiquem correndo de um lado para o outro, não fiquem como uma folha ao vento, mas estejam numa rocha, firmados que é Cristo. É para isso que Deus concedeu esses dons. E é para isso que vocês estão aqui, ouvir a palavra de Deus, serem instruídos para ficarem firmes na rocha que é Jesus. Mas se você não vem, se você não participa, se você não estuda as escrituras na igreja e nem em casa, você está como uma folha no vento. Você está correndo perigo de ser iludido pelos novos profetas e pelos falsos apóstolos de hoje. Você está pronto para ser um menino, um bebezinho. O bebezinho, ele é levado no colo, e você será levado pelo colo dos lobos que estão aí soltos aí por fora, porque você não se edifica, você não tem se alimentado, você não tem se instruído na palavra de Deus. Cuidado com isso. Jesus Cristo, Ele morre, Ele ressuscita, vai aos céus, ascende aos céus, para conceder dons aos homens. Você também precisa rever o que você tem para dar para Deus. E aí de novo você está ouvindo que na igreja de Cristo não há ninguém tão pobre que não possa compartilhar conosco algo de valor. Sabe por quê? Que você não é pobre, meu irmão, de dom? Porque Ele subiu aos céus para conceder dom a você. Você é rico em Jesus Cristo. Você é rico em Cristo. Você não tem desculpa para não trabalhar, para não dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra em nosso coração. Que você modifique aquilo que precisa ser modificado em sua vida e fortaleça aquilo que você já tem recebido do Senhor. Você faça isso. E para você que está aqui nessa noite, que não tem esse conhecimento ainda de Jesus, você está perdendo. Você está perdendo a oportunidade graciosa de estar no meio de tanta tempestade,
Você está ali seguro nos braços daquele que não poupou a sua própria vida, antes se entregou por nós. Você está perdendo a oportunidade de, mesmo diante de tanta turbulência da vida, você está em paz, uma paz estranha, porque aquela paz que diz assim, olha, a paz que Jesus diz, minha paz eu vos dou, eu não dou a paz como o mundo dá, a minha paz eu dou, eu deixo a minha paz. Essa paz maravilhosa é Jesus Cristo em nossa vida, é a reconciliação com Deus o Pai. Você está perdendo, e o pior disso tudo é que você só tem uma vida para dedicar a Deus, você não tem duas. Então dedique hoje a sua vida a Jesus. Vamos orar ao nosso Deus e vamos também participar, meus irmãos, da ceia do Senhor. Deus bendito, Deus amado, que a tua palavra que foi pregada, Senhor, seja também, ó Deus, aplicada, ó Deus, pelo teu Espírito Santo em nossas vidas, as aplicações, as reflexões que foram tomadas aqui, ó Deus, que o Senhor aplique, ó Deus, no nosso coração e que saímos aqui cheios do poder do teu Espírito, da plenitude da tua palavra, Senhor. Nos prepare agora para a Santa Ceia, Senhor, para que possamos comungar uns com os outros, ó Deus, em Cristo Jesus, que teu Espírito nos eleve às mais altas alturas e comunguemos realmente de maneira espiritual com o Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que as nossas vidas, ó Deus, estejam no seu altar, não com 10% dela, mas com 100% dela. Assim como o Senhor Jesus não poupou sua própria vida, entregou 100% da sua vida na cruz. Possamos entregar a nossa vida ao Senhor, no altar a Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.